Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Única Chance. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre, digamos, as três partes do ser humano, que são espírito, corpo e alma. Vamos logo aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Esse versículo aqui já nos mostra que o espírito do homem é um espírito separado. Existe o espírito do homem e existe o espírito de Deus. O espírito de Deus é o Espírito Santo. E o espírito do homem é um espírito que está dentro do homem. O espírito, quando o homem for formado, formou-se também a parte espiritual do homem. Agora vamos para João, capítulo 6, versículo 63, que diz bem assim: O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Isso aqui é um trecho de uma das falas de Jesus, né? Aqui começando a falar sobre a carne. Assim. Agora vamos aqui em Mateus, capítulo 26, versículo 41, ou você pode ver a mesma coisa também em Marcos, capítulo 14, versículo 38, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vamos começar aqui a observar as características, algumas diferenças que existem entre o espírito e a carne. Agora vamos ler aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 31. Diz assim, do 18 ao 31. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E vamos aqui agora também para João,
capítulo 1, versículo do 1 ao 18. Fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No versículo 6 diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. No versículo 9 diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então vemos, com relação a essas partes do ser humano, essa parte do Espírito é a parte do ser humano que está pronta. Como sabemos, Deus é Espírito. Convém que adoremos a Deus em Espírito e em verdade. Olha, nós temos a parte do ser humano que é o Espírito. O Espírito é pronto, está concluído. A carne, fraca e falha. Olha, a carne não consegue entender as coisas do Espírito, nem o Espírito consegue conversar com a carne. Ambos são opostos. Como está escrito, ambos cobiçam um contra o outro, a fim de que um dos dois prevaleça. Cada um tentando prevalecer sobre o outro. A carne tentando prevalecer sobre o Espírito, e o Espírito tentando prevalecer sobre a carne. Mas veja, o Espírito é completo. O Espírito já está pronto. A carne não está pronta. Para mostrar isso, é que Deus traz as coisas loucas, as coisas mais fracas no mundo da carne, a maior sabedoria, a maior força, a maior inteligência, e derruba essa maior força, a maior inteligência com a menor inteligência, com a pessoa mais fraca, para mostrar que a carne, ela não tem sabedoria, a carne é fraca. Então veja bem, Jesus Cristo veio ao mundo e o mundo não o conheceu. A lei foi dada por Moisés. A lei cuidava das coisas que eram da carne. A lei era feita para conter a carne, mas não se pode conter a carne por meio de sabedoria humana. Jesus trouxe a graça. A graça nos permite receber por meio do Espírito Santo, que foi enviado por Jesus, o poder para vencer a carne. Porque a carne e o Espírito falam línguas totalmente opostas. São línguas totalmente diferentes. Então, Jesus veio ao mundo
e eles não o receberam porque não o conheceram. Ora, Jesus veio em espírito, veio com o espírito da verdade, o espírito que veio do Pai. Ele conhecia Deus, porque Deus é espírito. Então veja só, os seres humanos não puderam conhecer, senão aqueles que creram nele. Que esse é o poder, é a salvação. Essa é a loucura da pregação. É assim que se alcança as almas. Não se pode crer, não, você pode explicar, mas por melhor que seja a explicação, no final não é isso que convence o ser humano do pecado, mas sim o Espírito Santo que conversa com o espírito humano. Então, o Espírito Santo, dado por Jesus Cristo, trazido por Jesus Cristo, enviado, ele vai conversar com o espírito humano. E essa é a única maneira de fazer com que o ser humano se convença do pecado. Sem isso, o ser humano vai estar vivendo pela carne. Então, no caso, o ser humano vive pelo Espírito, ou seja, vive pela sua parte que está completa, já está completa, já está feita. Então, vivendo no Espírito, buscando as coisas do Espírito, você consegue conversar com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então, você consegue estar e viver em Espírito. Como está escrito, adorareis ao Senhor em Espírito e em verdade, ou seja, você vai buscar as coisas do Espírito Santo, e assim você vai viver na parte do ser humano que é na parte do Espírito, que são as coisas de Deus. O Espírito já está pronto nas coisas de Deus, já está pronto para servir a Deus, a fazer as coisas que Deus manda. A carne não consegue, a carne quer as coisas dela. Então, a sabedoria de Deus, a loucura de Deus é melhor que a loucura dos homens. O Espírito de Deus conversa com o Espírito humano. O Espírito humano consegue entender o Espírito Santo, mas a carne não consegue entender o Espírito Santo. Um cobiça contra o outro, e o que lhe resta, você, com o teu livre-arbítrio, tu escolhe. Olha, vou ouvir a um ou ao outro. O que se chama de alma, a terceira parte do ser humano, você completo, espírito e corpo. Você junta o espírito e o corpo, então a gente costuma chamar assim de alma, né? Você, essa alma que está de tal jeito, essa alma está de outro jeito. Então, não é exatamente uma parte, mas é uma denominação da junção entre o espírito e a carne. Quando formos ressuscitados na glória de Jesus, ressuscitaremos com o espírito e com corpo glorificado, a carne restaurada a seu estado que deveria estar, ou seja, estado de perfeição, livre de pecado novamente. Então, as duas partes são mantidas, mas a sua alma é o todo, você mesmo, o espírito mais a carne. Então é isso que eu queria falar. Adicionando a isso somente que realmente a carne e o espírito não conseguem conversar um com o outro, são sempre opostos, sempre querem coisas opostas, a saber, o espírito que é o bem e a carne que é o seu mal, e a carne é aonde o inimigo usa os artifícios para que você não obedeça a Deus. Mas, no mais, eu queria falar dessas partes, digamos, partes do ser humano, era isso. Então, espero que tenham entendido qual foi a mensagem, o significado do que foi falado, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.